Olá pessoal, eu sou a Diana Barbosa de Loucena e hoje eu vim falar de um assunto muito importante, que são técnicas de estudo. Vim dar bastante dicas para vocês que estão se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, agora que vai ser no segundo semestre de 2018. Então eu vim falar como que eu estudaria para esse concurso, faltando aí 54 dias para a data aí do concurso. Deixa aí o seu like para me incentivar a gravar mais vídeos, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, inscreva-se no canal e compartilha com o máximo de pessoas esse vídeo, com aquela pessoa querida que você quer que passe no concurso público. Você também pode me seguir e mandar algumas perguntas pelo Instagram, @DianaBarbosaDeLoucena. Vamos lá então. Falar aí das dicas. Como estudar então para o concurso da PM, Diana? O que eu faço? Eu recebo muitas perguntas no Instagram perguntando como que eu estudei, o que eu fiz para estudar, o que tem que dar prioridade, o que não tem. E hoje eu vim sanar todas as dúvidas de vocês, como que eu faria então para estudar. Primeiro passo. As inscrições elas vão até o dia 10/9, então se você não se inscreveu, inscreva-se. Lembrando que precisa ter CNH e se você tem 17 anos, aí existe a possibilidade de você não ter, que aí você vai tirar quando fizer 18 anos. Mas fora isso, tem que ter a CNH, tá bom? Prova vai ser dia 21/10, então dia 21 de outubro, 54 dias de estudo você vai ter, porque eu não aconselho você estudar num dia antes do seu concurso, mas aí vai de cada pessoa. E a prova ela vai ser composta por duas partes. Primeiro, 60 questões valendo 60 pontos. São questões de múltipla escolha, contendo 5 alternativas e só uma está correta. A segunda parte é a redação, que vale 40 pontos. Então você tem que mandar super bem na redação. O que eu digo sempre para as pessoas que me procuram lá no Instagram? Para você estar no TAF, que vão ser 17.500 pessoas, você tem que acertar aí no mínimo 40 questões dessas 60 questões da primeira parte aí. Por quê? Porque aí você pode tirar os outros 20, 22, 30 pontos aí na redação. A última nota de corte foi 62 pontos. Eu não acredito que vai ser muito diferente disso, vai estar aí nessa média a nota de corte. Outra pergunta que sempre me fazem, Diana, mas se eu passar lá em 17.500, eu tenho chance? Sim, você tem chance. Qualquer posição que você passar, você tem chance. Na época que eu fiz esse concurso, eu fiquei em 152, 162 na posição que eu passei. E teve uma colega que eu conheci, uma pessoa que eu conheci, que passou na época era 14.000, então ela passou em 13.900. No fim, ela entrou, porque ela passou em todas as fases, e eu não entrei por causa que eu não passei no teste de saúde, por ter pólipos no nariz. Já fiz a cirurgia, mas na época eu não tinha feito a cirurgia ainda. E o que acontece? Na época que eu fiz o concurso, todas as fases, que são várias aí, foram eliminadas muitas pessoas. E no final do concurso, era 2.300 vagas, se eu não me engano, só chegou 2.000 pessoas. Então, não importa a posição que você passar nessa prova, o importante é passar em todas as outras fases, que com certeza você será nomeado aí de primeira, tá? Então, vamos lá. A prova objetiva, a parte 1, ela é composta por 60 questões, sendo 18 questões de língua portuguesa, 12 questões de matemática, conhecimentos gerais são 14 questões, mas essas 14 questões elas serão distribuídas em história, geografia e atualidades. Na última prova, em junho aí de 2018, foram 6 questões de história, 5 questões de geografia e 3 questões de atualidades. Noções básicas de informática são 8 questões, noções de administração pública são 8 questões e a prova dissertativa, que é a parte 2, a sua redação, ela vale aí 40 pontos, sendo que no mínimo você tem que acertar acho que 20 pontos, metade da prova para estar apto, né? Para não ser eliminado. Então eu dividi aqui em porcentagem. O que você tem que acertar? No mínimo são 40 questões. Então você vai olhar para essas questões e você vai ver. Isso é de cada pessoa. Por exemplo, eu me considero uma pessoa boa em matemática, boa em português, mas tem gente que não é tão boa em matemática. Pode ser o seu caso ou não.
Então, você tem que distribuir essas questões e ver quantos você tem que ser realista. Quantas dessas questões você hoje, com o seu conhecimento, você realmente tem condições de acertar. Então, Diana, eu tenho condições de acertar em 15 de português. Eu sou muito mal em matemática, vamos supor, e eu tenho condições de acertar 2 questões de matemática. E eu sou muito boa em informática, então eu posso acertar essas 8. Então aí você vai somando 15 com 8, com 2, isso vai dar aí 20, 35 questões? Não, 25 questões. Aí você tem que saber qual outra matéria você é bom. Então você vai falar assim, ó, meus estudos, o que eu fiz na prova quando eu fiz? Eu considerei que eu ia acertar no máximo todas de português, eu ia gabaritar em português, eu ia gabaritar em matemática e eu ia gabaritar em legislação. Aí, informática seria o máximo que eu conseguisse. História e geografia, eu não estudei para minha prova do concurso. Eu estudei um pouquinho de história, assisti os vídeos da Débora Aladim, mas geografia eu não estudei de forma nenhuma na época do meu concurso. Por quê? Porque geografia não é uma matéria que tem muitas questões para você analisar. Geografia não é uma matéria que tem tantas questões, ó, você vê, nessa última teve 5, na minha época teve 4. Então, são poucas questões. Então, pela porcentagem, você já analisa o que você mais tem que estudar. Você tem que estudar muito português. Em segundo lugar, você tem que estudar muito matemática, porque são 20% da sua prova. Em terceiro lugar, você pode estudar ou informática e administração pública, que elas ficam em terceiro e quarto lugar. Então, são as matérias que você tem que dar mais prioridade, porque elas são mais por cento da sua prova. Então, você tem que acertar mais dessas questões, entendeu? E aí, quanto menor, menos estudo vai. Eu, pelo menos, faço assim, mas você tem que fazer de acordo com as suas dificuldades. Qual que é o meu conselho para todos que me procuram no Instagram? Não deixe matemática de lado. Muita gente não estuda matemática, uma, porque acha que já sabe, outra, porque não sabe nada e tem muita dificuldade. Tira isso da sua cabeça. Você tem que dizer a partir de hoje que você ama matemática e você tem que estudar com afinco. Separe mais horas do seu tempo para estudar matemática. Porque português, matemática, informática e administração pública, elas vão garantir a sua aprovação. Então, outra coisa, tem gente que não lê a legislação. Eu separei uma apostila de legislação, já distribuí gratuitamente para vocês. Então, é só ler essa apostila que você vai mandar super bem em administração pública. Mas tem gente que não lê, e aí você perde 8 questões aí de graça. Então, estudar, gente, é coisa séria. A prova, eu não considero um nível tão difícil, mas ela é difícil. Comparado a outros concursos com maiores dificuldades, ela não é considerada tão difícil, mas não vai pensando que essa prova é fácil, porque ela não é. Ela é uma prova difícil, sim, principalmente para nós que viemos aí de uma escola pública, que não tivemos aí tantas oportunidades, que não aprendemos e não chegamos em casa quando era menores, quando estudávamos, e chegar em casa, estudar, fazer lição de casa, pelo amor de Deus, seja realista. O nosso conhecimento ele não é tão grande assim, então é uma prova com dificuldade para nós que viemos aí de uma escola pública, sendo bem realista. Então, o que você vai fazer? Você vai separar tempo de estudos. Diana, eu tenho 8 horas de estudo, eu não trabalho, eu posso estudar o dia inteiro. Que bom. Diana, eu trabalho, eu só posso estudar 2 horas. Gente, não se preocupa com o tempo que você tem para estudar. Tem gente que tem 8 horas por dia, 10 horas, 12 horas para estudar e não estuda. Finge que estuda ou estuda de uma forma errada. E já tem gente que estuda 2 horas por dia e vai muito bem na prova, que foi o meu caso. Quando eu fiz esse concurso, eu estava trabalhando, então eu estudava 2 horas por dia, mas eu estudava bastante, estudava bem, assim. Então, aproveitava bem o meu tempo de estudo. Então, não vai ser a quantidade de horas que vai definir se você vai bem ou se você vai mal. O que vai definir é o jeito que você estuda, o tanto que o seu cérebro consegue absorver de informação. Então, você tem 8 matérias. Eu estou dando um exemplo aqui como você pode fazer. Cada um tem que fazer de acordo com o seu tempo.
Vamos supor que você tem pouco tempo e você só vai conseguir estudar 2 matérias por dia. Então, por exemplo, eu separei aqui, ó, na segunda você pode estudar português e informática, na terça matemática e administração pública, ou na terça você pode estudar só matemática, porque matemática é uma matéria que exige um tempo maior de estudo. Na quarta você estuda geografia e redação, na quinta história e atualidades, na sexta aí você volta de novo o ciclo português e informática e separa aí o sábado ou domingo um tempo para você fazer revisão e questões. E para você que só tem 2 horas de estudo, chegar no sábado que você tem um pouco mais de tempo, então você estuda mais matérias. Você pega aí para valer que você vai conseguir. Muita gente me pergunta, Diana, dá para estudar faltando 2 meses ou menos de 2 meses para essa prova? Dá. Gente, eu estudei para essa prova 2 meses. Então, assim, eu posso dizer com certeza que dá. Mas depende de você. Se você vai estudar para valer ou se você vai ficar se enrolando e se auto-sabotando. Então, depende muito de cada pessoa. Mas que dá para estudar, dá para estudar. Tanto que para o TJ também, o Tribunal de Justiça, eu estudei 2 meses também para o primeiro, para o da capital, e para o segundo também foi, acho que 3 meses. Então, e trabalhando, então, o segundo foi trabalhando. Então, dá sim, depende muito do seu empenho, tá? Vamos lá. Eu quero falar de como estudar legislação. Muita gente me pergunta isso. Então, tem um vídeo anterior, eu vou deixar aqui, ó, vai aparecer um izinho, você pode clicar nele, que depois que terminar esse vídeo que eu tô falando aqui com vocês, vai para um vídeo de legislação que você vai baixar uma apostila. Vou deixar também na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, o vídeo, né, que você pode baixar a apostila de legislação com todas as leis que vai cair no seu concurso da PM. São 172 páginas, mas aí tem página contendo aí o sumário, contendo, então assim, são menos páginas, mas vamos considerar 172. Então, se você dividir, você lê 4 páginas por dia, de hoje em diante, em 43 dias você vai terminar de ler essa apostila, com todas as leis. Se você ler 6 páginas por dia, em 28,67 dias, então 28,5 dias, né? Você vai ler toda a apostila. Agora, se você quer ler mais rápido, para você ler 2 vezes a apostila, talvez, se você ler 10 páginas por dia, em 17 dias você termina de ler essa apostila. Então, isso aí vai do jeito que você lê, do tempo que você lê, que é muito pessoal isso. Então, você pode dividir assim, pegar a apostila e dividir quantas páginas você consegue ler por dia para você ver quando que você vai terminar essa apostila. É muito importante que leia a legislação. São 8 questões que você não pode desperdiçar. Então, lendo, eu te garanto que você vai acertar a maioria das questões, tá? Como estudar cada matéria? Redação. Para estudar redação, eu aconselho que vocês assistam a minha playlist que fala de redação. Tá aqui no meu canal, vou deixar vai aparecer o izinho também da playlist. Clica nele para vocês assistir todas as redações que foram lidas de outros candidatos. Tem várias dicas nessa playlist, conectivos que você pode usar, coisas que você pode escrever na sua redação que te ajudam muito, tá? Então vai aí assistir na playlist todos os vídeos de redação que eu tenho certeza que você vai muito bem, você vai arrasar nessa redação. Gente, deixa aí o like, vai deixando o like aí embaixo para que eu possa gravar mais vídeos e trazer mais dicas para vocês. Então, se vocês estão curtindo, dá aí o like de vocês, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com o máximo de pessoas. Vamos compartilhando aí, galera. E não deixe de curtir, tá? Então, voltando. Redação, você vai assistir a playlist no meu canal. Português. Gente, é responder questões. Você vai no Que Concursos, eu responderia no Que Concursos, mas você pode ir em qualquer um. Tem o do Estratégia, tem site de questões, você pode baixar provas da VUNESP, do PCI Concursos, que é gratuito, e responder. Gente, questão de português é de qualquer concurso, não é só da PM. Você tem que responder de todos os concursos, seja de nível fundamental, médio, você responde todos os concursos anteriores às provas de português, porque é muito parecido, sempre cai a mesma coisa, com palavras diferentes, mas é sempre a mesma coisa. Então,
Você vai aprender muito com questões. Lá no Que Concurso, se você errou alguma, você pode ir nos comentários e ver o que as outras pessoas escreveram sobre aquela questão para você ter uma noção básica. Então, vale muito. Tem várias dicas aqui no meu canal, tem vídeo de concordância, vídeo de regência, verbo, sujeito, crase, pontuação, com muitas dicas que vão te fazer gabaritar português, de verdade. Não tô falando brincadeira e nem mentira, não. Eu dou dicas que não tem como você errar na prova, tá? Porque é muito o que a Banca Vunesp cobra. Administração pública, você vai ler minha apostila, você vai ver dicas do meu canal, então eu estou gravando vídeos de legislação, tem uma playlist de legislação, então você tem várias dicas de como a Banca Vunesp cobra aquela questão, o que a banca cobra realmente da legislação, então vai te ajudar bastante. Outra coisa, você pode fazer resumos e mapas mentais. Ajuda muito, gente, sério. Depois que eu comecei a fazer resumo e ler meus resumos e fazer mapas mentais, principalmente os mapas mentais, ajuda muito. É que eu não tô com nenhum aqui, mas até o final desse vídeo eu vou dar uma pausa, vou lá pegar um mapa mental de português para mostrar para vocês. É uma coisa que tem que ser clara, que só de você olhar, você já sabe do que tá falando, tá? Matemática. Como que eu estudaria matemática? Por vídeos e questões. Então, eu vejo um vídeo de determinado assunto e aí depois eu tento fazer umas 10, 20 questões daquele assunto para ver se eu aprendi. Vejo os comentários das questões também daquelas que eu errei para aprender a fazer. Um canal que eu gosto bastante, mas você pode ir em qualquer canal de matemática, é o Bando de Estudiosos Matemática. Eu gosto muito desse canal, então acho que vale a pena você dar uma olhadinha. Informática, como que eu estudo? Você pode ver vídeos no YouTube, mas o jeito que eu estudo informática eu acho bem produtivo. Eu compro um simulado do Fernando Nishimura, é coisa barata, não sei quanto que tá, não sei se tem para esse concurso da PM, mas ele sempre faz. Acho que era R$20, mas não sei o preço, você tem que ir lá no site dele ver. Comprar os simulados. Então, os simulados, você vai responder os simulados e tem os comentários das questões que vai te ajudar bastante a você gravar muita coisa. Ajuda, gente, muito, muito, muito. Acho que você consegue acertar 90% de informática só fazendo esses simulados. Atualidades, como que eu estudaria? Eu gosto de assistir quando eu estou fazendo concurso, o Jornal Hoje, porque ele é mais completo da TV Globo, né? Então, porque o Jornal Nacional ele não é tão completo, mas o Jornal Hoje ele fala bem detalhado as informações e bastante informação. Então, eu assisto ou pela 1h da tarde, mas quando eu estou trabalhando, eu assisto pela internet. Isso quando eu vou fazer concurso, porque eu não sou muito fã de assistir televisão, mas para concursos eu geralmente costumo assistir. Tem também o site do NEAF, que traz toda semana um resumão aí das atualidades para concursos, então vale muito a pena assistir. Eu já estudei muito pelo do NEAF, assim, pelo canal deles no YouTube, e vale a pena. Tem o Gran Cursos, que mensalmente tem uma professora que faz um resumo do mês de atualidades, então é bem legal. E eu gostei muito de um professor, que é o Rodolfo Gracioli. Ele, às vezes, no site dele, ele disponibiliza simulados e ele grava vídeos no canal dele. Também sigo ele no Instagram, que ajuda bastante. Várias dicas aí de atualidades que ajudam muito. Eu gostei muito dele e nos últimos concursos que eu estudei, eu sempre vi algumas coisas dele, tá? Do Rodolfo Gracioli. História. Quando eu estudei História, eu vi o canal da Débora Ladim. Me ajudou bastante a entender um pouco de História e me ajudou até a acertar umas questões. Você também pode pegar um livro na sua casa que você tenha de História, pode ler todas as coisas que tiverem no edital, que também já vai super ajudar. Geografia, como eu já falei, eu não estudei Geografia para o meu concurso, mas eu vi um canal no YouTube que acho que era Geografia para PM. Então, vale a pena você tentar olhar lá, ver se tem algo interessante, tá? Eu não assisti nenhum vídeo deles, mas apareceu para mim Geografia para PM, um canal assim que eu acho que pode ajudar aí se você tiver a intenção de estudar Geografia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. São essas as dicas. Ah, tá. Eu vou dar pausa aqui que eu vou lá buscar os mapas mentais. Eu voltei.
Vou mostrar aqui os meus mapas mentais para vocês. Então, conjunções, por exemplo, mais, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas ele pode ser trocado por no entanto, porém, todavia, entretanto, não obstante e contudo. Então, é isso aqui. Por exemplo, onde ele pode ser trocado por em que, no qual e nos quais. Diferente do que, ó, que o que ele pode ser trocado pelo os quais e o qual, mas onde tem aqui, ó, o em, o mzinho, o nzinho e o nzinho, porque tem um n no outro. Eu decorei assim, né? Não é por causa disso. Outras conjunções. Portanto, que é uma conjunção conclusiva, ele pode ser trocado por logo. Embora, pode ser trocado por ainda que. Aí eu coloco algumas palavras. Propusesse, que as pessoas escrevem propôs-se, ou mantiverem, que manterem, mas está errado. Tem, que é no plural, tem que ter o acentozinho. Passarem e não passassem. Então, são algumas coisas que eu vejo, ó, por exemplo, 1% controla e não controlam, porque 1% é singular. O afim separado é finalidade, o afim junto é semelhança, a regra aí dos porquês. Então, isso são mapas mentais. Eles são jeitos de você escrever colorido que você logo vê e já lembra daquele assunto. Então, é bem legal, me ajudam bastante. Tem hora que eu tô fazendo a prova, eu lembro dos mapas mentais, então me ajudam muito, tá, gente? É isso aí, espero ter ajudado todos vocês. Deixa aí o seu like se você curtiu. Assista aí as playlists, tem playlist de português para a VUNESP, matemática para a VUNESP, raciocínio lógico, que não vai cair na prova da PM, mas outra prova que vocês fizer pode ter, redação. Então tem várias playlists, vejam aí as playlists, são muito importantes. Legislação, administração pública para PM, tem muitos vídeos bons aí no canal. Então deixa aí seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder esse vídeo, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero ter ajudado todos vocês e até o próximo vídeo.